Muito boa tarde a todos. Muito obrigado, podem se sentar. Eu me sinto muito honrado com essa apresentação. O Jânio, o Everson, o Gustavo, o Júlio, são pessoas muito queridas com as suas esposas e são pessoas que a gente realmente, foi como ele falou, a gente se encontrou de uma forma inesperada. No dia que eu encontrei o Jânio e o Everson, já fomos, estava tendo um evento em Embu, um evento da Crescer, e eu fui para o evento no dia, tive a oportunidade de conhecer vários líderes que aqui estão também, e aquele dia mesmo já subi no palco de forma improvisada. Depois eu os convidei para ir à minha casa, e dali as coisas, a gente acabou desenvolvendo uma relação de amizade e de respeito mútuo. Eu retribuo ao Jânio tudo que ele falou a meu respeito e multiplico por 2, porque o que eu vejo é uma equipe que realmente tem um propósito na vida, e a gente não faz nada sem propósito, porque os nossos sonhos primeiro nascem, independente de qualquer crença ou de qualquer religião, eles nascem no coração de Deus. Quando Deus tem uma história para cada um, Ele coloca no nosso coração, a gente busca, a gente vai para cima. E na verdade Deus tem uma história para cada um, mas muitas vezes as pessoas não sabem, elas acabam deixando passar as suas vidas. E como eu disse numa outra vez, você vai a um cemitério, você vai ver muitos Pelés, você vai ver muitos Neymar, você vai ver muitos Beethoven, Bach, você vai ver muitos Silvio Santos enterrados porque enterraram o seu talento. E a Crescer, ela tem um propósito de despertar o talento que existe dentro das pessoas. Então esse propósito não tem preço. Esse propósito é algo que nasceu primeiro, eu creio assim, independente de qualquer religião, não estou falando de religião, mas eu creio que esse propósito nasceu primeiro no coração de Deus, e depois no coração do Jânio e desse grupo corporativo. Eu agradeço por essa oportunidade de falar aqui. Deus me permitiu criar uma dupla de palhaços que acho que grande parte de vocês conhecem, que é o Patati Patatá. Quem conhece o Patati Patatá aqui? Glória a Deus. Patati Patatá nasceu no meu coração há vai fazer agora em dezembro, 35 anos atrás. Eu era criança e tinha o sonho de ser artista. Eu não tenho uma história de dizer, olha, eu era muito pobre, eu era muito... Não, eu nasci numa família de classe média, meu pai era industrial, dono de indústria têxtil, mas talvez aí tivesse uma dificuldade maior. Por quê? Porque eu fui criado num colégio de freira, um colégio super rígido. Se eu aparecesse do jeito que eu estou assim, meio improvisado assim hoje, perto dessa turma tão bonita e chique que está aqui, eu tomava um puxão de orelha das freiras, porque eu tinha que aparecer todo dia com calça de tergal, sapato bico fino preto, meia 3/4 peta, camisa branca, colete, paletó e gravata para ir para a escola. Imagina como era. E a freira ainda levantava a calça para saber se estava de meia preta, senão eu voltava para casa. Mas só que é o seguinte, lá dentro de mim tinha um sonho de ser artista. E o que combina? Porque o artista tem que ser extrovertido, o artista tem que ser alegre. E como é que eu criado daquele jeito? Por que eu estou contando isso para vocês? Porque talvez você tenha uma dificuldade, talvez você ache que para o outro é mais fácil, mas o calo só dói no pé daquele que aperta. A sua dificuldade é a maior dificuldade do mundo, porque ela é sua. O outro pode ter uma dificuldade maior ou menor, mas para você a sua é a maior. Só que eu digo para vocês, meus queridos amigos, não há uma forma melhor do que superar a nossa própria dificuldade, do que nós encararmos ela de frente e entendermos que não tem outro jeito, nós temos que passar por ela e superar para vencer. E a Crescer tem esse propósito, tem o propósito de que cada um descubra dentro de si para aquilo que foi chamado e que seja realmente um protagonista de suas vidas. Eu falo aqui de improviso, falo aqui o que eu sinto no meu coração, mas eu digo para vocês uma coisa: aquele menino lá atrás, com o sonho de ser artista,
com essa coisa de morando numa casa boa e tudo mais. Mas eu queria o quê? Queria ser artista. Era uma dificuldade, porque eu tinha que superar minha timidez, tinha que superar tudo aquilo que me envolvia, para então conseguir chegar no meio artístico. Eu não tinha nenhum familiar artista, não tinha nada. Eu tinha que buscar o meu sonho. Então, eu ligava para as empresas, me oferecendo como garoto propaganda. Olha, será que você... O primeiro telefone que eu aprendi na vida foi o 102. Eu ligava no 102, pegava o telefone de informações e falava, será que vocês podem me colocar como garoto propaganda aí? E geralmente, eu era muito criança, era telefonista, alguém que atendia, falava, pede para o papai e para a mamãe ligar. Foi o que eu mais ouvi na minha vida. Passados um tempo, minha mãe me levou numa agência de crianças para tirar uma foto e quem sabe tentar alguma coisa. Mas eu não pude tirar as fotos, porque eu estava banguelo. Eu estava trocando os dentes da frente. Então, as dificuldades, elas aparecem. E nessa ocasião, para mim, isso foi uma tremenda frustração. Porque eu, querendo ser artista, não pude tirar as fotos. Enfim, mais tarde, um dos meus irmãos repetiu de ano, nós fomos todos mandados para o Colégio do Estado. E no Colégio do Estado, eu fui com a calça de tergal, sapato bico fino preto, camisa branca, colete, paletó e gravata. Não, tirei só a gravata, mas eu fui. E apanhei o ano inteiro. Hoje chamam de bullying, não é? Na minha época era surra mesmo, não tinha outro jeito. Só que é o seguinte, eu poderia me revoltar, me entristecer, levar isso para dentro de mim. Não, mas de novo, não há outra forma de você superar o seu problema, senão você encarar de frente e você superar de verdade. E eu fui para cima. E lá naquela escola, comecei a fazer uns truques de mágica, e a professora falou, por que você não faz isso na televisão? Então, eu não ligava mais para as empresas, ligava para as emissoras de televisão, porque eu via ali uma oportunidade. A oportunidade de aparecer na televisão, que era o que eu queria, fazendo mágica. Então, eu comecei a ligar para as emissoras e fui ser mágico. Num desses programas, dei o telefone de contato para show, e aí comecei a fazer shows. Mas nem sempre as pessoas queriam mágico, às vezes queriam palhaços. Então eu convidei meu irmão maior para ser palhaço e fizemos a dupla Rinaldi e Rocambole, eu mágico e ele palhaço. Mais tarde fizemos a dupla Piriri e Pororó, nós dois palhaços. Então ora eu era o mágico e palhaço, ora eu era um dos palhaços. A coisa começou a ficar séria. Então alugamos uma pequena casa e tínhamos 6 funcionários que ali trabalhavam. Pessoas que nos ajudavam, mexendo no som, ou marcando algum trabalho, enfim. Estávamos ali começando, anunciávamos no jornal e vendíamos os nossos shows. Mas o meu irmão resolveu parar. Ele disse, eu não quero mais ser palhaço. Ele tinha uma namorada que não queria que ele fosse palhaço. Então, ele disse, eu vou entregar o imóvel. Eu disse, não vai não. Porque se você entregar o imóvel, você vai minar o seu sonho e o meu sonho. E eu não quero isso. Você pode parar o seu sonho, mas o meu não. Eu vou seguir. Então ele disse, mas você é muito criança. A essa altura eu tinha 13 para 14 anos de idade. E ele tinha 18. Então fizemos um trato. Enquanto eu pagasse o aluguel em dia, eu ficava. Mas se eu atrasasse um dia, eu tinha que entregar, porque o imóvel estava no nome dele. E eu não podia atrasar. Resumindo, meus irmãos, eu fiquei com 13 para 14 anos, eu tenho fotos. Faltando uma semana para completar 14 anos de idade, eu fiquei para comandar um escritório com 6 funcionários, aluguel, água, luz, telefone, e tinha que pagar. O lado ruim disso, parei de estudar. Não aconselho ninguém que faça isso, mas eu infelizmente fiz. E aí aconteceu o quê? Fui trabalhar, indo nas escolas, e logo percebi que eu tinha que arrumar alguma coisa para fazer durante a semana. E onde tinha criança durante a semana? Nas escolas. Então passei a vender meu show nas escolas. Mas era difícil, um menino de 14 anos bater na porta da escola e tentar vender um show. Então eu passei a não cobrar mais pelo show, eu passei a cobrar por cada criança, pelos ingressos. Olha, diretora, a senhora não me paga nada, mas se alguém vier ver o show, a gente cobra X reais por criança. Também era difícil. Até que eu fui numa escola e uma professora disse, por que você... Eu não vou fazer show com você não, porque eu estou batendo foto com as crianças. E aí, resumindo, meus irmãos, eu disse a ela, por que você não bate a foto ao lado do palhaço? Bate a foto ao lado do palhaço e vende a foto para os pais, a senhora me dá um pedacinho do dinheiro da fotografia. Me vesti de palhaço com um amigo, meu irmão já tinha parado,
e fui fazer a dupla nas escolas, fazendo show de graça e batendo fotos e vendendo as fotos. Para encurtar a história, meus irmãos, aquele trabalho que começou com as fotografias, quando eu tinha 17 para 18 anos de idade, eu tinha 53 funcionários, um laboratório de revelação de fotografias, 3 peruas combis, 2 fuscas, 2 linhas telefônicas, na época que tudo isso valia dinheiro. Mas só que eu tinha um sonho dentro de mim. Eu tinha ganhado dinheiro, um pouco, até então, tinha montado uma estrutura bonita, mas não tinha realizado meu sonho. Então eu fui arrumar alguém para tentar gravar um disco, que eu queria ser artista. Eu trouxe algumas coisas, mas como eu trouxe muito em cima da hora, na verdade eu tive a ideia aqui, nem que eu preparei, eu tive a ideia aqui no meu celular, eu trouxe a capa do disco, mas para o final a gente vê se há uma forma de colocar para vocês verem, não na minha apresentação, lá no final. Mas só para vocês verem, meus irmãos, fizemos aquele disco, eu cantava? Não. Então quando o produtor disse, entra no estúdio e canta alguma coisa, eu me lembro que eu não lembrava o que cantar, e cantei Atirei o Pau no Gato. Atirei o pau no gato. Ele falou, para. Eu falei, o que foi? Ele falou, cara, você é muito ruim cantando. Não tem ninguém pior que você que eu conheça. E eu disse, e aí? Ele disse, não, você não vai poder cantar. Eu disse, como assim? Ele disse, não, para cantar tem que ser cantor. Eu falei, não, cara, mas eu quero ser artista, então me treina. E resumindo, meus irmãos, ele disse, não, só se eu colocar outro para cantar no seu lugar. Eu falei, boa ideia. Põe outro para cantar no meu lugar, eu quero sair na capa. Meus irmãos, fiz aquele disco. E enquanto eu me importava com isso, estavam roubando a minha empresa. Eles iam fazer as fotos, vendiam as fotos, não traziam dinheiro, replicavam as fotos, enfim. Não vem ao caso agora. Mas o que importa dizer é que com 18 anos de idade eu quebrei. Mas quebrei de um ponto de não ter dinheiro para nada. Nada. Tive que vender os carros, as peruas combis, o laboratório de revelação de fotografias e tudo, e parei. Então, eu tinha feito aquele disco. Para ser contratado, eu tive que comprar 10 mil discos do meu mesmo, porque a gravadora disse que palhaço não vendia, que aquilo não ia dar certo. Tira essa porcaria daqui, palhaço não vende. Na época, ser diretor de gravadora de televisão era ser ignorante. Tinha que falar duro com as pessoas. Você acha que essa porcaria de palhaço vai vender? O diretor da gravadora falou, olha para mim, garoto, olha para mim. Você acha que isso aqui vai vender mesmo? Você acha que pelo menos teu pai e tua mãe comprariam um? E aqui eu faço um parênteses. Meus irmãos, meus amigos, muitos de vocês que estão aqui, que estão buscando ser protagonistas das suas vidas, serão confrontados por outras pessoas que não acreditam em vocês. Mas ninguém precisa acreditar em você. Quem precisa acreditar em você é você mesmo, que vai buscar o seu sonho, o seu projeto, o seu objetivo. E um dia, aquele que não acreditou em você vai te procurar. Como anos mais tarde, esse produtor me procurou. Mas só para encerrar a história, eu disse a ele, olha, eu creio que eu vou vender sim. Mas pelo menos teu pai vai comprar um? Só vai comprar se for louco, me desafiando. E eu disse, não, mas quantos discos tem que vender um artista para ser contratado? Ele disse, pelo menos 10 mil cópias, moleque, deixa eu trabalhar. Eu disse, então põe o contrato na mesa, que eu vou comprar 10 mil discos do meu mesmo. E já que você está dizendo que é uma porcaria, eu ouço, quebro um, jogo fora. Ouço, quebro outro, jogo fora. Mas eu quero ser contratado. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que eu havia comprado 10 mil discos dos meus mesmo. Só que quebrei. E fiquei com os 10 mil discos lá. Aí passei a fazer o show e fazer o quê? Vender os discos. Fazia um show de graça e vendia os discos. Levei 4 anos para pagar a dívida. Vendendo os discos, 4 anos. Chegava em casa, comprava uma camiseta, minha mãe dizia, quem deve primeiro paga suas contas, depois compra algo para si mesmo. Então passei 4 anos camelando. Mas no 4º ano eu consegui pagar os 17 protestos que eu tinha, os 83 cheques sem fundo, e Deus me deu vitória. No 4º ano eu havia pago tudo, mas mais do que tudo, tinha nascido um novo negócio, fazer shows de graça e no final do show vender os discos nas escolas. É possível que tenha alguém aqui, e eu não vou constranger ninguém, mas eu gostaria que, com muita liberdade, se tiver alguém aqui que recebeu um disco do Patati Patatá na escola quando era criança, ou pai ou mãe que recebeu um disco do Patati Patatá, levante a mão. Olha lá, um monte de gente. Sabe o que era isso?
era eu camelando, fazendo show de graça e vendendo meu disquinho no final. Muito obrigado por vocês que compraram. Você vai a Minas Gerais, pergunta a mesma coisa, as pessoas compraram. No Rio de Janeiro, pergunta as mesmas coisas, as pessoas compraram. Em Brasília, compraram. E no Tocantins, compraram. No Acre, compraram. Em Belém do Pará, compraram. No Rio Grande do Sul, compraram. Por quê? Como eu estou numa reunião de negócio, eu vou falar isso, mas eu não falo isso normalmente, mas eu vou falar para vocês. Porque eu comecei a multiplicar as duplas de palhaços. Eu havia criado um personagem que podia se multiplicar. Então eu via uma pessoa que tinha o estilo do Patati do Patatá, treinava ela, colocava nela uma roupa, fazia um padrão bonito de Patati Patatá, todos tinham que ter o mesmo tamanho. Se não tinha o mesmo tamanho, eu arrumava no salto, colocava um salto de 2 centímetros a mais e fazia para ficarem todos do mesmo tamanho. Todos os Patatis Patatás eram obrigados a usar o mesmo perfume, para que a pessoa tivesse a sensação, quando chegasse ao lado do palhaço, que estava sempre ao lado do mesmo personagem. E assim nós criamos 44 duplas de Patati Patatás, espalhadas em 17 estados do Brasil. E anos depois, Deus me permitiu comandar a empresa que tinha 386 funcionários, uma frota de 84 veículos próprios, mais os terceirizados, uma empresa que faturava 16 milhões de reais por mês e toda uma estrutura maravilhosa. Só que no ano de 2008, houve um incêndio no nosso cenário. E por conta desse incêndio que teve no cenário, a gente não tinha um produto para entregar, porque o incêndio queimou o nosso cenário e não teve como fazer um novo produto. Então, eu tinha 2 alternativas. Alternativa A, parar a empresa e mandar todos os funcionários embora. E ficar com aquela dor no coração de ter camelado 25 anos e não ter acontecido nada. Alternativa B, tentar tocar o escritório sem produto, mas aí é um desafio. 386 pessoas para pagar e não ter um produto. Então eu peguei discos que já tínhamos vendido em anos anteriores, fizemos um pacotão chamado Pacotão da Alegria, colocamos aquele pacote de produtos e fomos nas escolas vender de novo. Eu não quis nem mandar os funcionários embora e nem parar o trabalho que Deus tinha me dado. O que aconteceu é que no final do ano, depois de vender tudo, eu devia 2 milhões de reais. Ou seja, quebrei de novo. Por que eu falo isso, meus irmãos? Está falando uma história de sucesso, vem aqui falar de quebradeira? Eu falo isso porque eu não sei se aqui tem muita gente que deve mais do que 2 milhões de reais, não sei. Eu acho que não, tomara que não. Mas se vocês não devem 2 milhões de reais, qualquer um aqui, o mais pobre, é mais rico do que eu, porque eu devia 2 milhões, eu tinha que ganhar 2 milhões para ficar 0 a 0. Olha que coisa louca. Então, aí há uma questão espiritual envolvida. Eu senti um coração numa igreja que eu estava, enfim. Nós ofertamos para o departamento infantil, porque eu também creio nisso. Eu creio que quando você abençoa vidas, Deus te abençoa. E um tempo depois, nossos shows começaram a esgotar ingressos em todas as capitais do Brasil. Os nossos discos começaram a vender, os nossos produtos começaram a vender. E 6 meses depois, eu havia pago os 2 milhões e comprado um prédio. Um ano depois, para a glória do Senhor Jesus, eu já estava andando de avião particular. Voando de avião particular. Eu peço que Deus me diminua aqui, que eu agora não seja visto. De verdade, eu não vim me gabar, eu não preciso disso. Eu não saí da minha casa para vir aqui me autopromover, de verdade. Eu peço que Deus me diminua, mas eu peço que Deus faça crescer no seu coração o desejo de protagonizar a sua vida, que Deus faça crescer no seu coração o desejo de entender que tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Se você buscar, se você acreditar, Deus vai te dar vitória. Agora tem um problema. Sabe qual é o problema? Desculpe o parênteses aqui na minha história, mas eu vou dizer, existe um problema. O problema é que eu gostaria de escrever e acho que eu vou escrever. Vocês vão dar risada, mas eu vou escrever. Vou fazer até um desafio aqui. Eu vou escrever em 1 ano no máximo. No próximo ano vai estar aqui o manual do perdedor. Tudo o que você precisa fazer para ser um derrotado. É uma ideia que eu tenho. Sabe por quê? Porque o que eu mais vejo na minha carreira profissional, nas minhas empresas, nos meus negócios, são pessoas
que vêm com a mesma conversa, e a conversa é sempre a conversa de pessoas derrotadas. E é por isso que eu me motivo tanto com a Crescer, porque a Crescer tem um objetivo contrário, de dizer para essas pessoas: você pode, acredita em você, você vai chegar. E não há uma outra forma melhor, no meu ponto de vista, da pessoa crescer, se não ela escrever a sua própria história, ela fazer por si. E o marketing multinível, em geral, mas em especial a Crescer, que nasce com esse desejo, não de trazer dinheiro para a corporação só, também é importante, mas de trazer mudança na vida das pessoas. Eu ouvi muito isso do Jânio, e deles, de todos os diretores da empresa. Ouvi muito. Eu vou confessar para vocês aqui, em alguns momentos nós tivemos lágrimas nos olhos, nós choramos em casa juntos, porque o propósito é maravilhoso. Eu já falei demais, mas eu quero terminar dizendo a vocês: quando uma empresa nasce com esse propósito de fazer o contrário, não é tudo que você precisa fazer para ser um perdedor, e sim tudo que você precisa fazer para crescer, e crescer juntos, e mudar a sua história. Quando tem esse propósito, basta uma coisa só: cada um de vocês aqui acreditar em primeiro lugar em Deus, e depois em vocês mesmos, e buscarem, porque quando você busca, nada é impossível. O impossível geralmente é o possível que não foi tentado. Então eu quero terminar dizendo para vocês: os anos se passaram, a Eliana foi fazer a matéria na minha casa, Deus me deu tudo, para a glória de Deus. De novo, que Ele me diminua aqui, que me tire aqui, não quero, mas é que eu quero empolgar vocês. Em 2010 sem nada, 2008 quebrado, 2009 mais ou menos, 2010 começando a virada, de 2011 prédio, avião particular, casa em Orlando. Minha casa é 13 casas da casa do Silvio Santos em Celebration. Aliás, estive com ele hoje de manhã. Tenho amizade com a família, são pessoas que eu amo. Anteontem estava em Brasília, para a glória de Deus, ganhou um prêmio que é dado para uma pessoa no estado de São Paulo, uma pessoa no estado do Rio, uma pessoa no estado de Minas Gerais, pelas mãos do presidente da República, Michel Temer, e através do deputado Gilberto Nascimento, eu ganhei o prêmio de mérito de honra parlamentar, que é o maior prêmio que é dado pela Câmara Legislativa do Estado, pela Câmara dos Deputados em Brasília. Tudo isso é maravilhoso, massageia o nosso ego, mas o que eu quero dizer quando eu falo eu fiz, eu ganhei, é dizer não isso, é que você pode, você muda a sua história, basta você crer. Porque anos mais tarde, aqui eu encerro, um dia bateu na porta do meu escritório, nem bateu na porta, eu estava gravando, porque eu também fiz um programa de auditório, alguns de vocês devem ter visto, o programa do Rinaldi. E eu estava gravando meu programa, e chegou um senhor mais magro, com o cabelinho comprido, e ele chegou até mim e falou: dá licença, você não vai lembrar de mim. Eu lembrei imediatamente. Disse: fulano de tal, fala o nome. Aí ele disse, eu falei: Mauro Almeida. E ele falou: puxa, você lembrou, e eu que disse que você não ia vender nenhuma cópia de disco. Aquele homem havia ido levar um artista para cantar no meu programa. Então ele disse: poxa, eu te peço perdão. Eu falei: não, você não tem do que pedir perdão, eu acho até que você tinha razão. O que fez a mudança acontecer, e o Patati Patatá se tornar de 2003 a 2013, durante 10 anos, o primeiro maior vendedor de discos do Brasil, e eu já vou explicar isso, foi a persistência, foi o não para aqueles que disseram que eu não ia chegar. Então você não tem culpa nenhuma não, eu até te agradeço, porque o teu desafio me deu mais vontade. Quando aqui foi mostrado pela coach anterior, a Grazi, uma foto de uma águia, e eu fiquei louco para falar. A águia
passa por um momento na vida que ela vai para o penhasco, ela arranca as suas penas, ela tira suas unhas, ela fica toda depenada e triste, mas depois a sua pena começa a crescer, 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 e aí ela bate as asas. Só que tem um detalhe: a águia, além de ter uma visão longe, ela não enxerga perto. Quem enxerga perto é a galinha, que fica pó, pó, pó. A águia enxerga lá para frente. Além dela ter uma visão longe, quando o vento bate contrário, ela abre as asas para alçar voos ainda maiores. Quando o vento bater contrário para você, abra suas asas e olhe para longe como olha a águia, porque se você olhar para longe e não entender que aquele é o seu momento, você pode até ter um momento aqui ciscando, pode ser que seu momento seja uma atual galinha, mas pode ser que você seja uma águia que ainda não entendeu que suas penas estão crescendo e que você precisa abrir suas águias para voar. Que Deus abençoe a todos vocês. Meu muito obrigado pela oportunidade e glória a Deus. Obrigado. Parabéns, Rinaldi. Uma salva de palmas, gente. Ele merece. É com grande orgulho que